Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo em mais um vídeo deste que vos fala, Dario Guimarães, conhecido como Abelardo. Abelardo é a forma que eu chamo vocês. Então você é um Abelardo ou uma Abelarda. Hoje, quarta-feira, toda quarta-feira, pelo menos as que eu lembrar no caso, brincadeira, porque eu vou lembrar. Vou anotar num papel, num tablet e pôr post-it na tela do computador. Toda quarta-feira eu pretendo engolir um guspe para refrescar a garganta e trazer uma aula para vocês, uma reflexão. Eu não diria nem que é uma aula. Eu gosto muito de dar as aulas a respeito de treinamento, de corrida de rua, mas eu gosto muito de pensar também. Então, toda quarta-feira eu farei aqui uma pequena aula, sem edição nenhuma, refletindo sobre algum tema. Semana passada, que foi o primeiro dia, eu comparei as corridas de rua, né, do passado com as do presente. E hoje eu quero trazer uma reflexão, tentando casar com corrida de rua, sobre raiva, sobre o sentimento raiva, R-A-I-V-A, certo? Então vai deixando o dedo no joinha, não custa nada, deixa o dedo no like, isso ajuda bastante aqui o canal. Se inscreve clicando no botãozinho vermelho se você não for inscrito e responde uma pergunta para mim logo no começo do vídeo. Você vem sentindo muita raiva? Você sente raiva? Nossa, eu não gosto disso, que raiva desse negócio. Eu odeio aquilo, que raiva desse negócio, daquele negócio. Nossa, que pessoa chata, ô raiva que eu tenho dessa pessoa. Você sente muita raiva no seu dia a dia? Já vai comentando. Antes de começar, só quero agradecer a Dobro, que é a patrocinadora oficial do canal. Se você não conhece os suplementos da Dobro, eles são muito bons. Tem gel de carboidrato, tem pré-treino, que é esse aqui. Tem pós-treino, tem proteína, tem isotônico, tem muita coisa no site da Dobro. É uma marca excelente. Você entra no site, escolhe os produtos e eles chegam na porta da sua casa. Eu tenho um cupom de desconto no site da Dobro, que está na descrição do vídeo, e esse cupom garante 10% de desconto para você, certo? Na descrição do vídeo tem o site e o nome do meu cupom também. Se você precisa de suplementos, esse aqui é um gel de carboidrato, que na minha opinião é um suplemento que não pode faltar para o corredor, você pode estar comprando da Dobro, que é uma marca excelente que eu indico. Começando aqui, pessoal, só vou tomar uma água e vamos para essa reflexão. Deixa eu olhar para o lado para ver se está gravando e vamos que vamos. Bom, está gravando. Olha só, toda essa reflexão que eu quero trazer, ela é muito baseada em um episódio que eu assisti esses dias do David Letterman. David Letterman é o maior entrevistador da história. Ele teve um talk show por muitos anos nos Estados Unidos. Eu diria que o David Letterman e a Oprah são os maiores entrevistadores do mundo. Os dois saíram da televisão, mas ficaram por muito tempo nela. E, acima de tudo, eles sempre souberam fazer entrevistas. Se você não sabe, porque eu falo pouco sobre mim, e é uma coisa que eu quero falar um pouco mais daqui pra frente, não sobre vida pessoal, mas sobre coisas que eu gosto. Então, se você não sabe, eu sou apaixonado por programas de entrevista. Eu gosto muito, muito mesmo. Eu sou viciado em programa de entrevista. Desde que eu era pequeno, quando eu assistia o programa do Jô, e eu já pesquisava na internet o programa do David Letterman. Porque eu lembro que o Jô Soares uma vez comentou, não lembro aonde, se foi no programa dele ou em uma entrevista sobre esse programa, né? Sobre o David Letterman, no caso. Que é um talk show. Talk show é um programa com show e conversa. Talk de conversa e show de show. Né? Que o David Letterman começou no stand-up comedy, foi para a televisão e explodiu como entrevistador. Então, assim,
Ele saiu desse programa, só que ele tem um novo programa. Na verdade, são episódios, temporadas, que não deixam de ser um programa, na Netflix. Esse novo programa chama O Próximo Convidado Dispensa Apresentações. Se você entrar na Netflix e escrever David Letterman, aparece. Ele entrevistou um ex-atleta de basquete. Eu tinha anotado o nome dele e agora não está aparecendo aqui no negócio, então eu não lembro o nome dele. Mas você pode pesquisar que você vai achar. Esse atleta foi para a Olimpíada, né? Foi campeão olímpico, tá no Hall da Fama, né? Hall da Fama do basquete. Foi um dos maiores jogadores de todos os tempos. Deixa eu clicar aqui para ver se eu acho o nome dele rapidinho. Deixa eu só ver se eu acho o nome dele rapidinho. Porque assim, pessoal, é importante eu falar o nome dele, né? É importante eu falar o nome dele. Ah, achei. Charles Barkley. Charles Barkley. Então, o David Letterman fez uma entrevista com o Charles Barkley, que foi um dos maiores jogadores de basquete da história. E durante essa entrevista ele refletiu muito sobre a vida dele. Teve um bom período da vida dele dentro das quadras, onde ele sentia muita raiva das pessoas. Então ele era muito explosivo, ele era muito agressivo, brigava. E ele, refletindo na vida dele durante essa entrevista, hoje ele tem 61 anos, ele falou que ele tinha esse sentimento de entrar com raiva, de entrar muito agressivo em vários jogos durante um bom período da carreira dele, devido ao contexto da vida que ele teve. Então, o pai dele abandonou a família, basicamente falando, né? Não vou dar spoiler da entrevista, mas o pai dele abandonou a família. Ele queria, né? Óbvio que ele queria ter mais contato com o pai. E por não ter esse contato, devido ao seu pai fazer muitas promessas para ele e para a mãe dele, e o pai dele fazia a promessa e não cumpria, e ele cresceu ali com uma infância muito difícil, uma infância muito pobre, ele teve muita raiva do pai dele, a ponto de não querer ver o pai dele. Ele viu poucas vezes na vida, mesmo depois que o pai dele, de certa forma, abandonou a família. Depois o pai dele procurou ele teve algumas conversas, mas ele foi percebendo que ele tinha esse sentimento de muita raiva, um certo, acho que não é ódio, é raiva mesmo. Disso, poxa, meu pai abandonou a família, fala que vai mandar alguma coisa aqui, a gente tá passando um sufoco, nós somos pobres, ele não manda, ele só fala, então eu vou ter que vencer por mim mesmo. Esse sentimento que você pode ter muito na sua infância por um abandono, ou por alguma situação que você passou, e isso reflete na vida adulta. Isso reflete na vida adulta. Eu achei interessante porque ele conseguiu, durante a carreira, perceber isso. Durante a carreira, ele percebeu que ele estava sendo muito agressivo, né? Entrando para jogar o jogo literalmente com aquele sentimento de que ele tinha que vencer. Ele tinha que vencer para sair da vida que ele tinha com a mãe dele, para melhorar a qualidade de vida. Mas, ao mesmo tempo, se você parar para ver, inconscientemente, tinha também um sentimento, de certa forma, de, poxa, eu tenho que mostrar que eu consigo ajudar minha família, porque aquele cara lá, que é o meu pai, ele não ajudou em nada. Ele só falou, então eu, hoje na NBA, tenho que provar que eu consigo, que eu vou ajudar de verdade, eu não vou só ficar falando. E isso afetou a carreira dele por muito tempo. Por muito tempo. Quando ele percebeu, ele foi tirando esse sentimento. Então, assim, é uma entrevista que vale muito a pena você assistir. Vale muito a pena você assistir. Diante disso, pessoal, a pequena reflexão que eu quero trazer aqui para vocês, ela é o seguinte. Deixa eu só arranhar minha garganta. Nós também temos essa questão na nossa vida, né? Eu posso falar por mim. Eu, por muito tempo, na minha infância, ali na minha juventude, né? Eu sempre fui mais reservado, mais tímido. Cresci na igreja cristã evangélica, hoje não frequento,
continuo acreditando em Deus, mas eu não frequento a igreja, respeito todo mundo que frequenta, tenho um monte de tio e tia pastor. Cresci mais na igreja tradicional, né, batista e presbiteriana. E quando você cresce na igreja, quem vem da antiga, no caso, porque hoje mudou bastante e eu não vou ficar falando disso, cada um faz o que tá fazendo bem, né? Se tá fazendo bem para você ir na igreja, continue. Mas assim, antigamente a gente tinha um negócio muito de medo. Poxa, eu tô indo na igreja, se alguém me xingar, nossa, eu tenho que dar outra face. Se alguém falar grosso comigo, eu tenho que aceitar aquilo. O que Jesus faria em meu lugar? Acho que tem até esse livro, né? Mas a gente acaba, devido a isso, né? Você parece que você não pode se impor, você não pode falar nada. Tudo é errado, tudo é pecado, tudo vai desagradar a Deus. E muita coisa que você, estudando a Bíblia, percebe que são criações humanas. Eu li a Bíblia e estudei a Bíblia inteira várias vezes. Inclusive, foi a partir disso que eu fui me desvencilhando de muita coisa. Tirando muita coisa que as pessoas falam da minha cabeça. Porque são coisas que só elas criam. Elas criam do nada. Aquilo nem está na Bíblia. A Bíblia ela tem um texto e um contexto. Tem texto ali que é para determinada época. Não é para você aplicar no dia de hoje. Nem tudo que está ali dá para você aplicar no dia de hoje. Porque tem coisas que são para um povoado lá na antiguidade. Entendeu? Então não dá para generalizar tudo. Mas assim, quando você cresce muito na igreja e você tem essa questão de ser muito bonzinho, você acaba guardando muita coisa dentro de você. Então eu tive várias situações na minha vida onde eu não consegui falar e onde aquilo me fez muito mal. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. No meu primeiro ano de faculdade, no primeiro semestre no caso, né? Eu estava ali, muito mais novo do que eu sou hoje, muito mais imaturo no caso. E nessa época, eu era um atleta de alto rendimento ainda. Eu fui atleta, se vocês lembram, né? Até 2014. Eu já falei várias vezes que eu parei de ser atleta de alto rendimento em 2014. Na época da faculdade, eu ainda era atleta. Porque eu sabia que se não desse tão certo, ou desse certo, mas não desse dinheiro, eu ia ter que parar. O que aconteceu? No meu primeiro semestre da faculdade, eu treinava muito. Eu ficava exausto. Teoricamente, eu só treinava, só. Porque você correr 160 km por semana é uma exaustão absurda. Isso gera um cansaço muito grande. Aí o que aconteceu? Tinha uma professora lá, ela passou um trabalho para todo mundo fazer. Você tinha que fazer esse trabalho e ela gostava muito de expor. Expor no sentido assim, Joaquim, fala aí sobre o seu trabalho, levanta e fala sobre o seu trabalho. Ou vem aqui na frente apresentar. Isso no primeiro semestre, onde muita gente saiu da escola e foi direto para a faculdade. Né? Eu achava que essa exposição logo no primeiro semestre não era tão legal. Mas enfim, como eu era bonzinho, eu não falava nada. Ela passou esse trabalho e deu algumas semanas para fazer. Era um trabalho era mais parte de recreação, né? No caso aí a aula dela. E aí ela passou esse trabalho e eu lembro que na correria, treinando muito, eu não fiz. Eu não fiz o trabalho. Eu estou certo em não fazer o trabalho? Eu não estou certo. Mas assim, se eu não fiz o trabalho, cabe ao professor me dar nota 0. E ponto final. Não fez o trabalho, nota 0. Você não entregou o trabalho, nota 0. Mas não. O que aconteceu? O meu pai trabalhava na faculdade. Ele dava aula em um curso técnico. Então ela, teoricamente, conhecia um pouco quem eu era, quem que era a minha família. Ela foi chamando as pessoas. Toda semana, ela chamava as pessoas para apresentar o trabalho. E assim, a pessoa ia levantando, apresentando. E isso durou várias semanas, né? Acho que 2 ou 3. Eu fui deixando, um erro meu, uma falha minha mesmo. Quando chegou o dia de chamar o meu nome, eu levantei e falei que eu não fiz o trabalho da minha carteira.
Olha, eu não fiz esse trabalho, acabei não fazendo, professor. O que ela fez? Ela começou a falar um monte de merda. Ah, você só corre. Você fica aí só correndo e não faz o trabalho. Nossa, que pouca vergonha, hein? Nossa, ainda mais que o seu pai trabalha aqui. Seu pai trabalha na faculdade e você não fez o trabalho. E ficou me amacetando na frente da sala inteira, me expondo, falando um monte de besteira. Aí, como eu não sabia lidar, estava muito preso na questão da religião e de ser muito bonzinho, o que não tem nada a ver. Ser uma boa pessoa é uma coisa. Ser bonzinho e tonto é outra totalmente diferente. Você não precisa ser tonto para ser uma boa pessoa. Então eu fiquei recebendo aquilo ali. Ela ficou uns 10 minutos falando. E aí, se eu não me engano, uma pessoa da sala falou: ah, professora, eu aqui fiz. Que foi meio para cortar. Porque o pessoal da sala gostava bastante de mim nessa época, né? Quando acabou a aula, eu fiquei bem mal com isso. Aí muita gente da sala foi falar com ela, que achou chato o que ela fez. E o pessoal veio falar comigo também. Aí eu falei que estava de boa, que era tranquilo, mas no fundo eu estava segurando aquilo ali. Por que eu falei tudo isso para vocês? Porque essa foi uma situação que por muito tempo ela gerou muita raiva em mim. Porque eu não consegui falar, eu não consegui me impor. E de certa forma eu criei uma raiva dessa pessoa por um tempo, dessa professora. Porque eu tive aula com ela por mais vários semestres aí. Só que aí, pessoal, refletindo, acho que eu passei a faculdade inteira com raiva dela. Mas sempre tratando bem e normal. Porque depois ela teve várias situações também com outras pessoas, né? Então, assim, refletindo hoje, onde eu já superei, já tirei essa raiva, o que eu entendo? O que aconteceu ali? Ela é uma pessoa ruim porque ela fez isso? Não dá para eu falar que ela é ruim, porque isso é uma atitude que não é legal, essa exposição gigantesca. Né? Ela poderia só falar, olha, vou te dar nota 0 e pronto. Igual quando a pessoa cai no doping, que nós tivemos uma situação recente. A pessoa caiu no doping, ela errou, ela vai pagar pelo seu erro, ela vai ficar suspensa. Se ela é pega pela segunda vez, ela é banida do esporte e ponto final. Não dá para atacar o pessoal da pessoa. Olha, esse cara é uma péssima pessoa. Ele errou, tem que pagar o preço por isso e ponto final. Você nunca deve ir para o pessoal de uma pessoa. Por quê? Porque de repente eu não sei como foi o contexto dessa professora. O que ela passou para chegar a ser uma professora de faculdade, como que foi a infância, se teve um abandono, se não teve. Porque era nítido que ela criava muita situação chata e arrumava muita encrenca com o pessoal. Só que ao mesmo tempo, por eu não ter falado isso, eu fui criando uma raiva muito grande dela e de várias pessoas. Quando foi passando os anos, eu comecei a ter na minha cabeça que eu não podia ser tonto dos outros. Ah, eu não posso ser tonto. Ah, eu tenho que falar. Ah, eu tenho que ser sincero o tempo todo. Ah, é isso aqui, ó, é Abelardo sincero. Mas assim, pessoal, não dá para viver dessa forma. Você não pode viver dessa forma, com essa raiva guardada. Isso me fez muito mal por muitos anos. Eu passei por muito tempo, e eu luto contra isso ainda, com uma questão de não confiar nas pessoas. Ah, esse cara aí, ele tá aqui porque esse cara depois vai querer fazer um mal pra mim. Ah, esse cara tá se aproximando com interesse, né? Não que isso não exista. Ah, essa pessoa aí é chata pra caramba. Ô, pessoa chata, eu vou me afastar dessa pessoa. Só que aí, assistindo essas entrevistas, como eu sempre assisto há muito tempo, me entendendo melhor. Hoje eu tenho 32 anos de idade, eu já fiz terapia, eu já estudei mais o meu comportamento. E lendo também um pouco ali da filosofia do Marcos Aurélio, né? Se você não conhece Marcos Aurélio, procure conhecer. Porque, vendo bem a filosofia dele, o que ele tinha como filosofia? Quando ele saía de casa, ele falava assim, ó, hoje eu vou sair de casa.
eu vou sair de casa, eu vou encontrar com pessoas que estão com raiva, eu vou encontrar com pessoas maldosas, eu vou encontrar com pessoas invejosas, eu vou encontrar com pessoas que querem me fazer mal, enfim, eu vou me encontrar com pessoas passando por diversos sentimentos no dia. O que eu não posso é deixar que essas pessoas interfiram no que eu sou e no que eu tenho que fazer. Então, Marcos Aurélio, ele tinha para ele que você tem que seguir, que é o estoicismo, né, no caso, você tem que seguir o seu propósito, não deixando que o que as pessoas falam, o que as pessoas querem fazer com você, interfira nesse propósito. Vou dar um exemplo. Se eu dou ouvido a tudo que as pessoas falam, vamos supor, eu posto uma foto lá e o pessoal comenta: nossa, como que você tá gordo? Nossa, você era mais magro. Nossa, você corria muito melhor. Se eu começo a dar atenção a esse monte de opinião, aquilo ali faz com que eu desprenda, né? Com que eu perca, com que eu gaste energia, porque é um bom tempo lendo. Quando eu leio aquilo, eu acabo ficando mal. Isso é só um exemplo, tá, pessoal? Eu acabo ficando mal, e se eu respondo o comentário, isso vai até para você que fica respondendo comentário de rede social, você está gastando mais energia ainda naquilo. E aquilo é somente o que as pessoas pensam. E todo mundo tem o direito à sua opinião. Só que se você gasta essa energia absurda com isso, com o que as pessoas estão pensando, ou com o sentimento que a pessoa tem a seu respeito, ou com a raiva que ela está sentindo, você, segundo Marcos Aurélio, perde o seu foco. Então você não faz o que você deveria fazer. E esse é um dos pontos onde você percebe que muita gente não cresce na vida. Muita gente não evolui, e eu poderia ter sido uma dessas pessoas, porque elas ficam muito preocupadas, passando muito tempo sentindo raiva de coisas que aconteceram ou que estão acontecendo. E aí você perde totalmente o foco do seu propósito. Você tá me entendendo? Vamos supor que eu passasse o meu dia respondendo tudo que é comentário nas redes sociais. Em que momento eu gravaria uma aula dessa? Em que momento eu daria atenção para os meus alunos? Para quem está contratando o meu trabalho? Para quem acredita e confia no meu trabalho? Em que momento eu treinaria o meu corpo? Seja uma corrida, seja um fortalecimento. Em que momento eu passaria mais tempo com a minha família? Em que momento eu passaria mais tempo com a minha família? Então você está entendendo que esse sentimento de raiva, ele vem muito devido à fase que você se encontra da sua vida, por não saber lidar com aquilo, ou você ligar tudo à religião, né? E aí eu acho que isso acaba atrapalhando um pouco sua vida, né? Se você achar que tem que ser tonto para ser uma pessoa boa, até porque se você pegar as respostas de Jesus na Bíblia, você vai ver que eram respostas bem pesadas, bem agressivas, né? Ali na Bíblia. Então, assim, a pergunta que eu tenho para fazer nessa pequena reflexão é essa: se você está sentindo raiva, como eu senti por muito tempo de muita coisa, como esse jogador que eu citei também sentiu, analise como que você está lidando com essa situação. Ah, será que eu lido bem com a situação? Será que eu não me conheço? Será que eu estou gastando energia demais nessa situação? Porque tudo na vida com o tempo melhora, se você permitir. Ah, com mais experiência vai ser melhor. Quando eu ficar mais velho eu vou saber lidar melhor. Cara, isso daí é a maior mentira que existe. Quantas pessoas aí de 45, 50, 60 anos que você conhece e que elas não melhoraram porcaria nenhuma? Né? A pessoa não evoluiu nada. Na verdade, depois que surgiu a internet, a pessoa involuiu, se é que existe essa palavra. Então não ache que só por passar o tempo você vai melhorar. Esse sentimento de raiva, esse sentimento de ódio, você só vai melhorar isso e só vai colocar energia no que vai fazer você crescer se você permitir. Se você se autoconhecer. Entendeu? Se você observar, poxa,
Naquela época eu não sabia lidar. De repente eu poderia ter conversado, poderia ter dado uma resposta. Não uma resposta para brigar, mas uma resposta para me impor. Se eu não estou gostando de uma coisa, eu não tenho que pegar e ir na rede social e ficar falando no Stories. Se eu não estou gostando de uma coisa que uma pessoa está falando a meu respeito, eu tenho que chamar essa pessoa no particular e conversar com essa pessoa. Antigamente era assim. Você não tinha rede social. Você tinha que ir até a casa da pessoa, ou marcar um café e conversar com a pessoa. Hoje em dia as pessoas não resolvem dessa forma. Elas ficam fazendo um stories falando de um sentimento que elas estão no momento, que normalmente é muita raiva, só que elas não resolvem isso. E essa raiva só vai aumentando. E aí você vai gastando energia à toa e nunca sai do lugar. Então a reflexão é essa. Analise a sua vida como um todo. Né? Veja se você consegue melhorar esses pontos. Eu dei aqui o meu exemplo, eu aprendi a lidar com isso. Eu já encontrei essa pessoa outras vezes, cumprimento normal. Obviamente que eu sei separar, né? Não é uma pessoa que vai ser minha amiga. Né? Uma pessoa assim não vai ser minha amiga, mas também não vai ser minha inimiga. Você tem que saber com quem vale a pena você andar e gastar a sua energia e o seu tempo e com quem não vale a pena. Tem pessoas que elas são colegas ou amigas. Colega tá aqui, amigo tá aqui. Colega tá aqui e amigo tá aqui. Amigo é uma coisa muito séria. Tem pessoas que são conhecidas. Você conversa um pouquinho de vez em quando, mas não é uma pessoa para você expor a sua vida. Ou ter amizade com essa pessoa, mas não é para ser a sua inimiga. Certo? Então, pessoal, se você chegou até aqui do vídeo, se você chegou até esse momento do vídeo, comenta paciência. Escreve paciência. Tá? Só para eu ver quem chegou até esse momento. E procure pensar na sua vida como um todo. Procure pensar na sua vida como um todo, porque isso pode ou brecar a sua vida ou fazer você evoluir. Eu só consegui evoluir quando eu fui tirando esse sentimento de raiva. E eu ainda tenho, de muita gente. Mas eu venho tirando dia a dia. Esse sentimento de raiva e de vingança também. Vingança no sentido, poxa, essa pessoa falou um monte de merda de mim, agora ela tomou na cabeça, né? Bem feito. Bem feito, porque lá atrás me fez mal. Não, cara. Essa pessoa, ela tá passando um negócio que ela tá fazendo mal pra ela mesma. Entendeu? Então esse sentimento também de, bem feito que aconteceu isso, também você tem que ir tirando, também faz mal. Eu sei que é difícil, eu também não sou perfeito, como eu falei no vídeo todo, mas é possível. Certo, Abelardos? Quem chegou até aqui, deixa o joinha no vídeo, escreve hashtag paciência ou só paciência e se inscreve no canal, se você não for inscrito. Me segue no Instagram também, pessoal. Meu Instagram é o mesmo nome aqui do YouTube, tá? Você me procura lá e me segue. E não se esqueçam de comprar os suplementos da Dobro. Você que está precisando, lá tem proteína, carboidrato, pós-treino, pré-treino. Tem tudo que é suplemento para você que corre, tá? É uma marca muito boa, o suplemento é muito bom. E você pode ter 10% de desconto usando o meu cupom. Na descrição do vídeo tem o site e tem o meu cupom de desconto. Você vai pedir e vai chegar na porta da sua casa. Do mais é isso, muito obrigado, tamo junto, um abraço, falou, valeu e fui.